Mano, esse maluco é doido. Ai, se alguém morasse aqui, Tem filme de terror. Daqui a pouco vai aparecer um monstro, você é doido. serial killer. Não, eu fico pensando assim, mas não acaba que mora aqui nesse mato do nada, né? Como é que seria? Esse barulho. Escutei, mano, parece que veio de trás. Tô com medo. Caralho, mano. Olá! Alguém aí? Vamos filmar, mano. Tem que tomar cuidado, mano. E na moral mesmo, mano. Mas se for um cara aqui que é doido, molestar nós, imagina. Nós. Mano, eu vi. Mano, é tipo uma sombra. Ei, me espera. Desculpa, Lucas, não vai ter como não.